Olá, eu me chamo Davis Oliveira e esse vídeo post pretende socializar alguns dos debates empreendidos na pesquisa Imigrantes e Formas de Territorialização na Economia Política após a abolição da Guiana Britânica. Essa pesquisa foi realizada por mim entre 2023 e ainda em curso em 2024, sob a orientação do professor Dr. Marcelo Moura Mello, vinculado ao Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia e com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB. Pela brevidade deste vídeo post, vocês devem imaginar que o que será socializado aqui são apenas conclusões preliminares dessa pesquisa. E, em certa medida, essa pesquisa ela é a continuidade de uma pesquisa também por mim realizada entre 2022 e 2023 e que pretendeu sintetizar alguns dos debates caros à literatura histórico-antropológica da realidade da ocupação colonial no Caribe, em especial as ocupações francesa e britânica. Nesse sentido, essa pesquisa tem como ponto de partida as reflexões do autor e filósofo Malcolm Ferdinand em sua obra Uma Ecologia Decolonial. A presente pesquisa pretendeu identificar os modos específicos de ocupação da terra produzidos pelo conjunto expressivo de emancipados e emancipadas no período pós-abolição na Guiana, na década de 30 do 1800, e como esses modos eles resultaram em uma tensão constante à lógica da plantation instituída pela ocupação colonial britânica. A partir deste framework, desse quadro, 3 obras foram fundamentais para a fundamentação da minha pesquisa. A primeira é a obra Entre Plantações, Roças e Congregações, do autor Rogério Viana Filho, no qual ele investirá uma pesquisa para tentar identificar com as tendências relativas à economia política na Guiana após a abolição. A partir dos relatórios produzidos pelos Stipendiary Magistrates, que era uma classe de funcionários associada à ocupação colonial britânica, o Rogério ele vai tentar identificar as tendências de trabalho exercidas por esse grupo de emancipados e emancipadas que no período pós-abolição passaram a cada vez mais se distanciarem da lógica da plantation e instituírem modos próprios de existência na terra, a partir da compra de lotes de terra. A segunda referência que me foi muito importante na realização dessa pesquisa foi a obra Domesticação contra Plantation, do pesquisador Rodrigo Bulanar. Nessa obra, o Rodrigo ele vai tentar identificar, a partir de toda uma literatura histórico-antropológica sobre a ocupação colonial na Guiana, como que o processo de domesticação de animais, em especial porcos e aves, constituiu um modo alternativo de ocupação da terra pautada não na exportação de valores de troca, que é a dinâmica típica da plantation, mas sim em uma lógica contra plantation, que visava a subsistência desses grupos de emancipados e emancipadas. Nesse sentido, ele vai tecer uma reflexão sobre o que ele vai considerar ser a ecologia crioula, ou seja, o desenvolvimento progressivo de um modo alternativo de ocupação do espaço por humanos e mais que humanos. Isso é muito importante porque ele vai partir dos contributos das reflexões da historiografia sobre a constituição das brechas camponesas, que seriam os interstícios nos quais esses grupos de emancipados e emancipados iriam constituir seus modos de vida particulares, e a partir daí refletir sobre como esses interstícios constituem o que ele vai chamar de contra-plantation, que seria um sistema de terras, um plot system, estabelecido por meio das alianças interespécies, ou seja, alianças entre humanos e mais que humanos, e que permitiu formas alternativas do uso de terra por esses mesmos humanos e mais que humanos. Que esses modos alternativos de desenvolvimento, de ocupação da terra, vão constituir uma tensão relativa à lógica da plantation. Que ele vai tentar identificar como que essa própria constituição, para além do seu caráter infraestrutural, propriamente econômico, também está relacionado à própria ontologia das categorias de classificação produzidas pela instituição da plantation, e compartilhadas tanto por humanos quanto por mais que humanos. A ideia de bestialidade, a ideia de feralidade, que era também expandida para esses outros mais que humanos que visavam ser domesticados. Um testício muito interessante entre os processos de animalização e racialização. A domesticação cumpriu um papel fundamental na constituição desses próprios lotes. Nós temos os contributos da pesquisadora Sylvia Wynter em seu artigo Romance, História, Plot and Plantation, a partir da ideia de que se a plantation ela é constituída a partir de uma lógica de exterioridade, o que ela vai dizer que é o mundo do valor de troca, o mundo da commodity, da mercadoria, a contra-plantation, ou a plot, o sistema de terras, vai ser realizado em termos de interioridade. Vai ser o mundo dos valores de uso. Ela vai tensionar as reflexões sobre a ocupação das terras,
pensando não apenas as suas dimensões propriamente econômico-políticas, mas as suas repercussões da cultura, a partir de uma associação muito inovadora entre a plantation e o plot, o sistema de terras, e o papel que esses dois cumprem no romance burguês, como essa estrutura literária de generalização de valores individualistas que era própria da plantation e que possui a sua contraparte na plot, no sistema de terras. Enfim, é um debate muito amplo, eu não teria possibilidade de conseguir contemplar toda a multitude desses debates, mas a minha pesquisa pretendeu basicamente evidenciar um pouco desses debates e identificar essas dinâmicas a partir desses contributos da literatura, que são tanto contributos clássicos quanto contributos mais contemporâneos. Obrigado.